Na vida, todos nós lutamos com várias coisas. Há algo que só os ricos podem falar, e há algo que só os pobres podem entender. Há algo com a qual apenas os doentes podem se relacionar, mas há poucas coisas das quais todos podem dizer que receberam. E uma dessas coisas são as lutas. Ninguém dirá que não lutou em uma área da vida ou mais. As lutas das pessoas não são as mesmas, mas todo ser humano deve experimentar as lutas da vida. Algumas coisas na vida virão para todos. Nenhum viés religioso ou proeza intelectual pode pará-lo e nem ter habilidades específicas. Algumas pessoas invejam outras pessoas e dizem que você não vai entender as lutas que ele enfrenta. Mas a verdade é que cada um tem uma forma única de lutar com a qual está lidando. É fácil supor que as pessoas que parecem se sair melhor do que nós estão livres de dificuldades. Por causa disso, encontramos pessoas odiando certos tipos de pessoas. E para honrar algum tipo de dor dessas pessoas, muitas vezes você ouvirá palavras como "os ricos também choram". Frequentemente, você ouvirá cristãos citarem escrituras que mostram que realmente não escapamos de certas circunstâncias apenas porque entregamos nossa vida a Cristo. Em João, capítulo 15, versículo 32, Jesus diz: "Mas a hora está chegando. De fato, é aqui agora, quando vocês serão dispersos, cada um seguindo o seu caminho, deixando-me sozinho. No entanto, não estou sozinho, porque o Pai está comigo." Há uma razão pela qual lutamos. Infelizmente, muitas pessoas estão ligadas às suas lutas e dores que acham difícil que algo significativo possa surgir disso. Eles amaldiçoam a Deus e lamentam e reclamam e amaldiçoam a Deus novamente. Mas há algo que precisamos entender sobre essa luta. Quando o primeiro homem, Adão, foi criado, ele tinha tudo na ponta dos dedos. Deus havia feito tudo lindo para ele. Mas o que Adão fez com isso? Deus disse a Adão para cuidar do jardim e deu-lhe o domínio em Gênesis 1 e 2. Mas de alguma forma, a serpente foi capaz de se infiltrar e convencer sua própria esposa de que o que Deus lhe disse não era inteiramente verdade. E Eva comeu e deu a seu marido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para adquirir sabedoria, ela pegou e comeu. Ela também deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Adão estava com Eva, e embora a serpente não o tenha enganado como Eva, ele estava de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. E ele ainda comeu do fruto. Você sabe por quê? Ele não tinha ideia do que aconteceria com ele se ele finalmente desobedecesse a Deus. Ele só conhecia um aspecto da vida, então seria difícil apreciá-lo. É por isso que o resto de nós tem que lutar. Há uma dimensão de sabedoria na dor e na luta. Por exemplo, quando vemos a história do filho prodígio, ele também conheceu um tipo de vida, uma vida sem falta. E então, como de costume com a maioria das pessoas, ele ficou entediado e exigiu ter controle total de sua vida, e seu desejo foi atendido. Depois de um tempo, as coisas ficaram tão ruins para ele, tão ruins, que ele teve que se alimentar com porcos. Diz Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 18. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti." Ele enfrentou bastante dor e começou a tomar decisões sábias. O ouro, uma de nossas medalhas mais queridas, não é refinado pela água, mas pelo fogo, e quando sai, é de grande utilidade. Isso é o que as lutas fazem sem entendermos o propósito delas. O propósito de uma coisa pode ser entendido se não perguntarmos ao fabricante. Só podemos saber a utilidade de um item se descobrirmos para que ele serve. Isso nos leva à pergunta: você já perguntou a Deus por quê? Muitas pessoas dizem que é errado questionar Deus. Essa afirmação é relativa e realmente depende do que você está pedindo a Deus e como você está pedindo a Ele. Quando você fizer perguntas a Deus de maneira certa, será uma das melhores coisas que você poderá fazer por si mesmo. Perguntas sempre trazem respostas. Deus diz para pedir, e você receberá. Procure, e você descobrirá que existe uma lei. Tudo o que pedires, receberá, e tudo o que procurares, encontrarás. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz:
Clame a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. Então, se não fizermos perguntas a Deus, de que outra forma ele nos responderá? Quando Deus estava para enviar Moisés, ele fez a Deus uma pergunta muito importante. Deus não estava zangado com ele. Ele respondeu: Deus só fica zangado com você quando você faz perguntas que minimizam seu poder e soberania. Para ser sincero, se você não fizer perguntas a Deus, poderá levar um choque muito rude e pensará que Deus é perverso, mas não é. Você simplesmente não sabia como se aproximar de Deus. É por isso que é muito importante ler a Bíblia. Você verá em toda a Bíblia que todos os grandes homens e mulheres consultaram a Deus. Ou seja, eles fizeram perguntas a Deus. Você não pode simplesmente passar a vida vivendo do que o que as pessoas dizem. Muitas pessoas foram muito enganadas porque acreditam que é pecado fazer perguntas a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8 diz: Então Davi perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Vou pegá-los? E o Senhor disse: Sim, vá atrás deles. Você certamente recuperará tudo o que foi tirado de você. Se você realmente deseja aproveitar ao máximo de suas lutas, deve fazer perguntas a Deus. Porque você está fazendo perguntas, você receberá a direção certa. Você certamente garantirá sua presença quando Deus o direcionar e você seguir. E a presença de Deus significa muita coisa na vida de seu povo. A presença de Deus traz paz, alegria, segurança, prosperidade e todas as coisas boas que você pode imaginar. Nunca adivinhe ao longo da vida. Sempre faça perguntas. É muito importante fazer perguntas a Deus. Isso ocorre porque, ao perguntar, você receberá respostas que o guiarão a seguir o caminho que leva ao sucesso. João, capítulo 16, versículo 24, diz que até agora você não pediu nada ao Pai em meu nome. Mas agora peça e continue pedindo, e você receberá para que sua alegria seja plena e completa. Quando você souber a razão pela qual está lutando, será mais fácil para você suportar. Por exemplo, se Deus lhe disser que você está passando por essa dor porque Ele quer que você seja milionário e tenha muitos negócios, será mais fácil para você suportar. Quando a palavra de Deus vier a você, não será tão difícil para você suportar em comparação com quando você não sabe o que está acontecendo. Foi assim que as pessoas como Abraão puderam esperar e confiar em um Deus que ele nunca conheceu. Abraão pôde passar suas lutas porque Deus havia confirmado sua palavra para ele. Da mesma forma, não importa o quão desconfortável seja uma mulher grávida, ela suportará a dor por causa da alegria da maternidade. Perguntar a Deus por que Ele garante, dá-lhe a confiança para continuar. É importante perguntar a Deus o caminho certo para receber respostas de Deus. Eu nunca lamento em nome de questionar a Deus. Deus odeia reclamar, resmungar e murmurar. Portanto, quando você quiser perguntar a Deus por quê, deve fazer o seguinte: vá a Deus com humildade e reverência. Venha com fé, acreditando que Ele responderá. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. E é impossível agradar a Deus sem fé. Quem quiser procurá-lo, deve acreditar que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Veja e leia sua Bíblia. A Bíblia é a principal forma de Deus falar conosco. Se você ignorar a leitura e o estudo da Bíblia, não espere ouvir de Deus. Algumas coisas nem precisam de nenhum tipo de revelação misteriosa, como muitas vezes buscamos. Nós só precisamos estar interessados o suficiente em nossas Bíblias e lê-las. Portanto, encontraremos respostas. Ore no Espírito. A oração é como nos comunicamos com Deus. No lugar da oração, podemos colocar nossas preocupações diante de Deus. É importante que estabeleçamos um bom momento para perguntar a Deus por que estamos lutando. Que Deus te abençoe. Amém.